nuvem. Beleza. Então, hoje a gente vai começar a falar do Orange, tá? Esse é o Orange que estou usando, o Pro 8. Ele bom, como qualquer Orange tem diversos recursos e a gente vai hoje começar a ver alguns aspectos básicos do Orange, tá? Bom, a primeira coisa a gente tem aqui já abre de cara, é uma espécie de planilha, como do Excel, e aqui as informações vão ficar disponíveis para a gente gerar gráficos ou analisar resultados. Aqui tem uma opção de estatística, tá? Tem outras análises. O Orange realmente é um software com muitos recursos para gráficos, para análise e tudo mais. Tá? Então, muitas vezes eu, por exemplo, aprendo mais sobre demanda. Tá? Então, uso o Orange desde o meu doutorado, em 1998, 97 que eu comecei. Eu gerei gráficos da minha tese nele e depois até posso ver se eu acho a tese e mostro os gráficos gerados, porque os dados seria bem difícil encontrar, tá? E é um programa que gera gráficos, te dá um leque de opções de gráficos muito grande, né? Tem diversos recursos. Bom, então aqui a gente tem essa planilha, que fica aqui no meio. Ele chama tudo isso aqui de um projeto, tá? Então, você tem aqui, você pode organizar aqui os seus dados, tudo mais. Aqui tem vários tipos de gráficos que podem ser feitos. Esse aqui tem um esse eu lembro que eu fiz doutorado. Aqui estão os básicos, tá? Não menos importantes, mas os mais comuns, digamos assim. E, de um certo modo, os mais simples também, tá? E a gente vai começar a fazer uns gráficos e eu vou falando de recursos que o Orange tem. Bom, é claro que geralmente os dados eles estão externos, né? A gente tem os dados, sei lá, se for experimental, é gerado por equipamento, salvou no formato, ou alguma coisa, como eu estava agora há pouco, eu posso pegar dados do Covid que são disponibilizados publicamente, né? E posso analisar esses dados, tá? Ou eu, né? Então, geralmente eu tenho essa situação, tá? Externos, os dados são externos. Aqui, para ilustrar a situação inicial, eu vou colocar alguns dados, só para a gente observar algumas opções que o Orange tem, tá? Bom, então aqui eu tenho duas colunas, tá? Observem que aqui está A, X e B, Y. Então, esse aqui já vai representar o eixo X. E aqui eu vou chamá-la f de x, que é no y, tá? No eixo y. Não estou falando nenhuma unidade, grandeza física, então não vou deixar nada aqui. Posso colocar comentários depois e tem outras opções. A partir do 1, né, da linha 1, começam os dados. Então, eu vou colocar alguns dados só para a gente brincar com esses valores. Então, vamos lá. Vamos ver 2, 4, 6, 8 e 10. Tá? 5 dados. E eu vou inventar valores aqui, sei lá, 4.2, 8.1, 11.8, 15.9 e aqui 20.1, tá? Então aqui a gente tem alguns dados e é óbvio que a minha intenção é fazer um gráfico desses dados. Então uma forma simples de fazer o gráfico, eu pressiono o botão do lado esquerdo aqui, onde você percebe que tem uma seta, e ele seleciona, tá?
essa é a forma. Como eu tenho só 2 colunas, eu vou fazer esse gráfico. Eu tenho uma opção aqui do plot, aí tem as diversas opções. Então, de linhas, com símbolos, linhas e símbolos, barras, aqui os 3D, né? Área, e tem um monte de coisa. Então, esse gráfico, vamos colocar de linha inicialmente. Antes de colocar de linha, aqui eu tenho também as opções, tá? Então, eu posso simplesmente clicar, vou dar uma opçãozinha aqui, e eu vou puxar para esse lado. Tá? Então, aqui eu tenho desses dados, como eu pedi de linha, apesar de eles serem discretos, né? Ele monta um gráfico de linha. O que, na verdade, ele faz aqui é ligar os pontos, tá? Então, quais pontos? Os pontos, esses pontos que estão aqui. Esse não é o tipo de gráfico. Ligar os pontos não é legal, não, gente. Então, o que a gente vai fazer... Olha, eu estou clicando 2 vezes em cima da linha, tá? Então, eu posso mudar o tipo aqui. Posso colocar scatter e eu vou deixar... Dá para puxar um pouquinho. Ó, ele já colocou... Vou deixar aqui, tentar puxar para cá. Vou tentar ok. Ele já fez colocou exatamente os pontos, tá certo? Ele já cria a legenda, observe aonde apareceu aquilo que eu coloquei aqui na planilha. Ele já aparece, por isso se você passar as informações certinho, quando ele gerar, ele já gera quase pronto o gráfico, tá? Vocês estão conseguindo enxergar nesse tamanho de janela? Só responder no chat, que tá bom. Qualquer coisa eu também aumento um pouco, tá? Beleza, então. Vou aumentar um pouco, tá? Porque é possível. Então, assim, eu tenho um gráfico, né, linear, como vocês estão vendo, e aí ele gerou, ele, né, cria aqui já 2 eixos certinho e coloca os gráficos, tá? Muitas situações experimentais, a gente tem que achar uma reta que passa por esses pontos, ou a melhor reta, é um ajuste de curva. Então, vamos aproveitar e vamos usar nesse caso, análise, ajuste, fitting, tá? Observe aqui, no caso é linear, né? Vocês estão vendo que se traçar né, passar uma régua ali vai dar para passar nesses pontos. Aqui ele vai abrir uma caixa de diálogo que vai, né, óbvio, te dando as opções, tá? Se por acaso isso daqui já é comum para vocês, se já fez isso, você pode passar direto e não precisa abrir isso daqui. Eu não vou entrar em detalhes de tudo isso aqui, mas assim, num primeiro momento, se vocês estão experimentando uma opção nova, eu acho que vale a pena, né, deixar com que as configurações fiquem com ele, tá? E aí simplesmente vai OK. Por acaso acontecer que não deu certo, então aí com certeza seria melhor você voltar e ver as opções se está dando certo ou não. Tá? Tem uma situação, por exemplo, importar arquivos, eu vou mostrar mais tarde, importar dados de arquivos, é uma situação que às vezes requer um certo cuidado. Tá? Então, quando a gente faz sempre a importação abrindo uma caixa de diálogo. Depois a gente vai ver a opção ali. Então, o que ele fez? Ele fez o fitting, tá? Aqui ele coloca ele criou outras abas, então ele coloca várias informações da análise. Às vezes, quando você tem um ajuste de curva, certamente você quer curva, né? E no caso aqui você quer informações da reta. Então aqui você tem a inclinação, tem intercepto, tem desvio. Os artigos requerem essas informações, tá? Inclusive, tem até a nova, ele fez aqui, é só questão de ver que tipo de informação você... Olha lá, probabilidade de ser maior que F é um valor bem pequenininho, esse aqui é 6,0 vezes 10 a menos 6.
Então, ele passa várias informações, né? Isso só para fazer esse feed. Tem um gráfico aqui, outro gráfico de resíduo, tá? E aqui ele gerou, né? Ele colocou já a linha que está ali, tá certo? Ele tem essa tabela que ele coloca aqui, com as informações da curva, né? Dessa reta aqui que foi ajustada. Às vezes é melhor você incluir aqui por texto, tá? Eu, particularmente, né? Mas óbvio, se você vai, isso aqui não vai ser publicável, então aí compartilha, é orientador, sabe? Eu estou analisando os resultados, então deixa ali, tá? Se for conveniente. Eu vou tirar porque, né? Então, aqui tem as legendas, eu vou, por enquanto, deixar as legendas aí, mas essa é uma opção. Então, com o gráfico de linha, né? Eu tenho, vamos abrir aqui as opções. Quando eu clico duas vezes, esse é um ponto bem importante do Honest. Quando você clica duas vezes num elemento, ó, ele vai ajuda você já direto a ir para a configuração daquele, tá? Dos pontos, tá? Por exemplo, pontos do quadrado que está aqui. Eu prefiro, por exemplo, usar uma bolinha. Tá? Aí, não, vou escolher outra cor aqui, azul. Tá? Então fica dessa forma. Linha vermelha, ou aqui a gente tem várias opções, inclusive a grossura dela. Tá? Pode ter uma situação, e seria bem comum, você, por exemplo, você precisar de um gráfico para publicar numa revista, para um relatório, onde vai ficar no papel, e às vezes você fazer um gráfico, uma apresentação. Tá? Então, assim, do que eu recordo, em situações dessas, a gente tinha que gerar dois gráficos. Geralmente, para a apresentação, esses itens aqui tem que ser mais destacado. Tá? Então, por exemplo, a bolinha, eu vou exagerar aqui, tá? Teria que ser algo assim para aparecer. Tá? E assim não fica legal no artigo. Então, provavelmente a gente tem que mexer nas configurações. Vou deixar aqui. Essa, tá bom. E salvar duas vezes, o que for, tá? A reta, verde, preto mesmo, tá? Você pode cuidar da espessura dela, vai verificando se aparecem várias opções. Tem até essa, de colocar uma área embaixo, mas para o que a gente está fazendo aqui não convém. E também, quando tiver mais do que um gráfico de linha, você tem as opções de colocar umas linhas tracejadas, tá? Aqui acho que nem apareceu. Aí, tracejada, né? Por pontinhos, e aí vai a forma que você achar melhor, tá? No caso aqui, uma linha sólida tá ótimo. Então, aqui vocês têm essas informações, o gráfico foi gerado, né? A partir disso daqui. Eu posso usar, é como uma planilha do Excel, então esse aqui eu posso escrever como são dados experimentais. Eu chutei, não tem nenhuma propriedade nisso. E aí, aqui eu posso deixar a aparência dele mais elaborada. Uma coisa que já está, pelo menos, incomodando um pouquinho é as dimensões da fonte. Tá? Eu acho que estão pequenas. Então, a gente tem como melhorar isso. Eu usei 24. Olha aqui desse lado aqui, ele está mostrando que é do eixo do X. Mas aqui, se eu clicar aqui, como eu acabei de clicar, ele vai mostrar do lado esquerdo. Vou colocar para cá. Ou seja, eu vou mexer nesse. Quanto que eu coloquei na 24? Então, aqui eu coloco também 24. Tá? Ele muda. Falei, bom, esse aqui é um tipo de gráfico que não há tanta necessidade de tanto número no eixo do Y. Então, o que eu posso fazer é mexer nisso.
eu posso direto aqui já ver essas informações, tá? Ou, ó, essa tela aqui, ou clicar aqui, ó, quero mudar essas, e ele vai abrir para vocês, tá? Então, eu posso deixar, o último valor é 20, sei lá, posso até deixar no 22, opa, dos, olha só uma coisa que ele começou no 2, tá? Aí vai 0 a 22, posso aplicando. Os incrementos, vamos colocar de 5, tá? Fica estranho por causa que não tem esse valor, mas tá, por enquanto vamos deixar dessa forma. Aqui a gente tem como mexer também, principalmente nessa época de Covid, o pessoal tem falado muito dos exponencial e tudo mais, então às vezes, nesse caso, você coloca o eixo exponencial, o logaritmo, né? E aí, ó, fica de outra forma, mas para esse caso é melhor assim, tá? A gente pode mexer várias situações. Aqui é horizontal, então pode começar, ó, não está começando no Ezequiel 1, tá? Eu posso, sei lá, de repente posso colocar dessa forma e colocar 6, tá? Então, ele vai colocar, como estranho, colocar 3. E aí ele vai arrumando esses eixos, certo? Eu tenho outras opções, por exemplo, colocar grids que são, vamos melhor colocar esses aqui na vertical, se for necessário. Então, posso colocar isso. Posso ajeitar como que vai aparecer, né, se for para analisar resultado, óbvio, mexe na cor, tudo mais. Posso também para vertical. Esses são minors. Minors é esse daqui. Majors são os principais aqui, tá? Então, vou colocar no minor só para vou colocar geralmente, vou deixar dot e colocar sólido, tá? E aí, esse verde ficou bem clarinho, posso mudar, aí ele deixa, se for necessário para analisar, isso depende muito de cada caso, tá? Aqui posso também fazer no eixo horizontal, ou na horizontal, né? Manter essas mesmas cores, ó, né? São opções que eu tenho, né? E às vezes tem algumas situações que a gente precisa aqui. Nesse caso, não vai fazer efeito x igual a zero, tá? Mas às vezes é oppose. O que é oppose? Tá, do outro lado aqui. Bom, tem vários recursos, claro, que podem ser explorados só nessas partes. Algumas situações a gente pode colocar um break, né? Pessoal, não sou muito bom para traduzir essas coisas, mas a ideia é simples. Você vai de 0 a 20 aqui, você vai de 0 a 20, né? Nesse caso, o gráfico está ótimo, mas algumas situações, né, você pode colocar um break. Ó, quer ver? Olha lá como ele faz. Ele quebra o eixo. É óbvio que se quebrou vai ficar estranho assim, né? Então, você consegue fazer esse tipo de coisa aqui e tem toda a questão de ajuste aqui. Tem como colocar 4 quadrantes com essas linhas? Como assim, Mila? 4 quadrantes? O que eu não, uma outra coisa, já vou mostrando aqui, talvez seja algo assim. Sim, sim. Ao invés de, como que seria uma na vertical e uma na horizontal, formando 4. Eu continuo também não entendendo aqui. Esse gráfico é 3D? Você está falando? Eu não.
Uma no... Tá. Gente, assim, eu tô... Gráfico, com certeza, Alexandre. Gráfico 3D a gente vai ter. A gente vai fazer gráficos 3D. Certeza. Tá? Daqui a pouco, Mil, a gente vê certinho isso daí, eu te respondo. Tá? É só... De repente, alguma coisa que eu possa estar fazendo agora, aí vamos ver. Bom, eu vou tirar essas coisinhas aqui, tá? Cadê os grid lines? Vou tirar basicamente todos, só para, né, manter o gráfico da forma. Um mal comum que às vezes também é possível fazer, observe aqui, ó, desse lado, scales. Vamos pro scales, não, scales não é. Aqui, isso. Titles in formats. Observe que aqui ele mostra a bottom, né, essa parte de baixo, até a figurinha aqui, o vermelhinho destacado. Parte de cima, quando eu clico na parte de cima, você vê que ele não está mostrando. Tá? Então, às vezes, eu posso querer ter um eixo lá em cima. Tá? Então, posso até colocar lá, sei lá, X, né? Aqui ele aparece aqui, tá? Aqui eu controlo, já falando de eixos, né? Eu posso controlar em que lado que vai estar eles vão estar destacados. Então eu tenho a opção de colocar os dois, né? Em cima, dentro e fora. E também posso nem colocar. Às vezes, aqui. E também não colocar o menorzinho, tá? Pode ficar só assim. Aí é óbvio que depende de caso a caso, tá? Nem colocar nome de eixo também. Mas a gente pode. Aí no lado esquerdo é esse, né? Tá do lado de fora. E do lado direito não tem nada, eu posso colocar. E também sem informação, tá? Ele fecha. E esse seria uma forma, né, de colocar mais informações, certo? Vamos ver aqui basicamente o que a gente pode aproveitar. Bom, eu acho que aqui, né, é óbvio que tem várias opções, mas eu acho que essa aqui foi só para dar uma ideia, tá? E aí depois a gente... Uma das coisas que pode ser bastante interessante é vocês chegarem com uma demanda em algum momento, né, mais para frente, ou manda para mim, por exemplo, o Alexandre, cadê o Alexandre? O Alexandre falou de gráficos 3D, mais para frente a gente vai fazer, mas de repente ele tem dados, né, uma matriz, algo assim, para gerar um gráfico 3D. Então, de repente, se vocês tiverem esses dados, eu posso pensar em algo ou ilustrar em aula, ou fazer uma ilustração só em termos de vídeo, tá? Bom, esse daqui já é uma parte que eu queria mostrar para vocês. É óbvio que eu poderia fazer outro tipo de gráfico, né? Vamos ver aqui para o gráfico de barra, né? Aqui tem uma situação. Vamos aproveitar só os dados, tá, gente? Tirar essa... Ele coloca, né, os dados. Aqui ele está se baseando, né, ao f de x, os valores aqui, e aqui é o x, tá? Então, óbvio que aqui seria interessante, né, mudar alguma coisa para ficar só dessa forma, tá? Então, óbvio que tem variações. Não, aqui, se eu fosse aqui, ele ia fazer outro gráfico. Muda. Tem uma coisa interessante no Orange é que para fazer uma coisa você tem vários caminhos, tá? Então aqui ele fez outro gráfico, ele jogou o eixo do X aqui, fez diferente. E assim daí para ir explorando. Olha, esse daqui eu nunca mexi. Não deu certo nada.
Então, será que esses de pizza, né? Então, e aí, e aí você tem várias opções que estão relacionadas a esse tipo de gráfico, tá? Então, essas são algumas coisas que podem ser feitas, certo? Agora eu vou ilustrar para vocês uma situação, como eu comentei agora há pouco, que geralmente os dados que a gente tem, eles vão vir, né, de arquivos. Então, vamos fazer uma situação onde eu posso tirar esse gráfico, que a gente vai pegar as informações de arquivo. Tá? Aqui tem 3 opções. Então, geralmente, quando né, é um arquivo simples, você pode vir com esse daqui. Tá? Você pode começar com essa daqui. Vamos fazer uns testes. Tem alguns dados que estão disponíveis no próprio Orange. Tem uma pasta, tá, chamada Samples. Então, eu estou dentro da pasta Samples. Eu estava vendo aqui alguns dados. Eu escolhi pegar um aqui de Temperature e abrir. Tá? Vamos ver. Acho que ele foi abrir direto para o gráfico. Aqui, ó. Ele abriu aqui. Então, eu fiz uma forma, digamos assim, simples, de pegar a opção e abrir. Tá? O gráfico, basicamente, ele é isso daqui. Aqui é o gráfico, perdão, os dados, né? São esses daqui. Mas tem coisa estranha aqui que pode acontecer. Tá? E que, de fato, aconteceu aqui. A primeira coisa é, desses dados, que eu já fiz uma análise prévia, ele tem 2 conjuntos de temperaturas. Basicamente, aqui já tem até a explicação, né? Que é a temperatura do corpo humano pela manhã e pela noite. Os valores, como os dados são dados, o Orange é basicamente americano, então vai estar na escala Fahrenheit. Mas o que acontece é que, veja, esse número aqui é 9,7 vezes 10 à sexta. 10 à sexta é 1 milhão, tá? Então não faz sentido, a importação dele não foi adequada, tá? Então, quando a gente tem... Esse é algo importante que eu estou falando, porque eu já tive situações de orientar alunos e que não conseguia pegar os resultados que saíam do experimento, tá? E trazer para o Orange. Então, eu queria ilustrar com vocês essa situação, tá? Bom, mas é óbvio que a gente tem que fazer isso funcionar. Então, vamos lá. Esse gráfico não... Ele acabou jogando para o mesmo eixo. Eu vou fechar isso daqui, tá? Essa parte. Vou até fechar isso daqui, não tem importância. Então, aí tem que abrir outra planilha. Aqui, ó, New Workbook, onde a gente vai colocar os dados, tá? Vou importar para cá e observe que tem uma situação aqui que é o Import Wizard. Então, aqui ele vai fazendo passo a passo para orientar a importação, tá? Ele tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar, não, está preso na janela. Ele tem aqui recursos para importar vários tipos de arquivos. E aí tem que ver, né? Talvez num primeiro momento, você está vendo como que o Orange funciona com dados de um equipamento que vem de algum lugar ou baixou na internet. Às vezes a gente quer fazer análise de dados do Covid ou coisa assim. Então dá para conferir aqui. Muitas vezes é no formato ASCII, tá? É texto normal. Então, aí você, né, pode vir por aqui, Import Wizard. O arquivo, eu vou lá selecionar de novo temperatura. Aqui, temperatura. Adicionei, tá aqui. Não tem mais nenhum outro arquivo. E aí vão aparecendo diversas informações. Por isso que é uma importação meio que orientada, tá? Então, ele vai dando situações que você pode ir fazendo escolhas e, né, e testando
se vai, né, funcionar ou não. Quando funcionar, você fez as escolhas corretas. Essa parte é uma parte até interessante, ele chega nessa parte. Isso aqui é o que está dentro do arquivo, tá? Ele tem aqui informações, por exemplo, morning, evenings. Isso é o que vai aparecer nessa parte daqui, long name, tá? Então, long name, podemos até deixar dessa forma, não tem problema. Daria para mexer nesses recursos aqui. Próximo, outras opções, essa não afeta tanto. Essa opção é que pode afetar um pouco mais, porque é aqui que ele vai, né? Aqui a gente tem as informações. Isso daqui é algo que, pelo menos nas configurações que eu tenho, que eu já percebi, que a gente tem números no sistema, né, brasileiro, digamos assim, onde a casa decimal é representada por uma vírgula, e lá tem um sistema deles, e geralmente tem um ponto. Tá? Para casa, tem um ponto para casa decimal. Tá? Então, aqui, ele está dessa forma. Deixa eu ver se ele faz uma ilustração. Não. Essas duas colunas, basicamente, eu não vou usar. Tá? Deixa eu ver outras informações. Às vezes, esse daqui é interessante porque observem aqui que a gente pode mudar isso depois, tá? Então, essa, essa tem um Y aqui. Então, são colunas do Y. Tá? Então, às vezes, quando você já tem informação, por exemplo, pode ser dessa forma. Tá? Ó, uma coluna a primeira coluna é X, a outra é Y, a outra é Y. Ou todas essas variações aqui. É uma loucura. Aqui, deixa eu ver onde que pode estar as opções. A gente pode testar só dessa forma, não há problema algum. Tá? Vamos ver se... aqui. Eu não sei como... esses arquivos de dados que estão aqui no Orange, nos subdiretórios do Orange, eles são de tutoriais, tá? Eu vou passar para vocês alguma coisa depois. Mas esse daqui eu peguei sem olhar o tutorial, então eu não sei como que ele fez a análise, o que ele analisa certinho. Então aqui eu vou importar, aqui não tenho nada, então eu vou importar da coluna 3 até a 4, tá? Então, basicamente, esses aqui. Tá, não, pode deixar assim. Ele vai pegar como texto. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. E aqui, né, tem outras opções e termino, tá? Então, aqui eu tenho a gente já tem uma prévia do que está saindo, né? Então, em princípio, acho que está tudo bem. Vamos... aqui, ó. Isso aqui é outro ponto que eu tinha acabado de falar para vocês. Esse daqui, ele ficou como um X, ó, esse eixo aqui. Tá vendo? E esse eixo é o Y. Então, a gente tem que mudar isso daqui. Esse eixo tem que ser... Y também. Os dois são temperaturas, tá? E o eixo, provavelmente, o eixo do X talvez é o tempo, né? Mas aqui ele não passa essa informação. Então, vamos ver aqui. Aí eu mudo, ó, ele está como X, está afundadinho aqui. Eu vou passar como Y para mudar aqui, tá? Quando eu fizer uma situação um pouco mais automática, então eu faço assim. E aí ele gera o gráfico. Observe que eu tenho as informações aqui. E, né, eu não arrumei essas informações aqui. Tá? Então, ele pegou o que tinha, mas óbvio que eu posso tudo arrumar depois e fazer. Posso fazer também pontos, né? Se for o caso, mas de qualquer forma eu tenho isso, tá? Então, isso aqui simplesmente era uma situação onde a gente teve um problema na importação dos dados,
E às vezes tem situações onde você usa uma planilha externa do Excel e aí você analisa dados lá e uma dessas abas lá do Excel tem os seus dados. Então você salva esses dados e, e aí dependendo da configuração, se por exemplo, se lá no Excel está configurado para o formato americano, então quando você chega aqui, se esse aqui está para o formato brasileiro, né, vírgula, ponto, essas coisas, vai dar problema e né, aí tem que só ajustar, tá? É só mostrar também uma opção que tem bem aqui, ó, Tools, Options. Aqui tem essa situação aqui. Então, eu deixei com que ele ficasse já no formato brasileiro. É óbvio que aí, quando eu pegar dados, né, eu tenho que também observar isso, tá? Então, eu estou querendo só mostrar outra situação onde aparece também essa daqui, certo? Bom, então, essa aqui, né, os dados importados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de importação de dados para falar agora, né? Não que não tenha, tem, com certeza, né? Mas essa é a ideia do que era para falar agora, para mostrar essa importação, né, a partir de um arquivo, tá? Eu vou aproveitar, até eu já tinha pensado nisso, viu, Alexandre? Mas eu ia mostrar um caso que tem aqui nos exemplos do Orange, eu acho que é um dos poucos casos, tá? Só para vocês verem a forma como eu organizo os arquivos. Então, eu vou abrir um projeto. Esse projeto é do 3D, tá? Projeto. E é esse daqui. Abrir. Tá? Então, esse daqui já é um projeto que foi feito no Orange. Olha só que interessante. Bom, o gráfico aqui é, né, o mapa do mundo, né? Tá aqui, mapa mundo. Aqui tem a questão de condutividade e aí os valores ficam, né? Não deixa de ser um gráfico 3D, porque aí as cores vão indicando quando vai variando esses valores de acordo com, é como se a longitude fosse é o x, a latitude o y, né? E esses valores da condutividade é o eixo z, tá? Em termos de organização, olha só, ele colocou né? Aqui você tem as longitude e latitude, tem os valores, tá? E provavelmente ele vai seguindo eu não analisei a fundo, mas provavelmente ele vai seguindo uma orientação, que é esse primeiro aqui, o valor é esse segundo, essa localização é esse daqui, e assim vai indo, tá? Então, esse daqui é o gráfico de XY, e esse daqui são os valores da condutividade, está expressada lá no gráfico. Então, é uma matriz, foi um gráfico 3D, você vai, de fato vai precisar de uma matriz, e essa matriz ela tem os valores do eixo Z, tá? Isso ainda me recordo dos anos do doutorado. Então, aqui tem os valores, e depois é óbvio que tem que aqui no caso ele não fez um gráfico 3D, né? Propriamente dito. Vamos ver se a gente consegue. Aqui observe que quando eu selecionei esses dados, ele não abre algumas opções, mas ele abre aqui opções, né, de contorno. Posso tentar abrir um aqui, ó. Ele abriu, né, esse é o meu, tá? Você vê que os contornos já, olha o truquezinho aqui que foi usado. Aqui as cores estão invertidas, né? Aqui, mas de qualquer forma tem essa opção. Outra, vamos ver outro gráfico aqui que a gente consegue. Aqui 3D. Vamos ver esse daqui, né? Agora lembrar o comando para girar esse daqui, ó. Não faz tempo que eu não mexo. Então, mas de qualquer forma, isso aqui é o E? Não.
Tá. De qualquer forma, aqui é um 3D, tá? Ele tem a opção, mas eu não me recordo qual que é a opção para você girar e analisar. Tá? Às vezes o de superfície de contorno é um gráfico mais fácil de analisar do que um desse que você, quando você coloca em 2D no papel, você não consegue visualizar atrás ou coisa assim. Mas é óbvio que, às vezes, se você deixar dessa forma e quer analisar só a parte da frente aqui, é também uma forma de ser feita. Tá? Bom, vamos ver aqui. Então, esse aqui é um exemplo de 3D, né, com superfície de contorno. E basicamente é isso, gente. O que eu vou arrumar agora para vocês, né, vai ser arrumar alguma atividade, vocês tentarem fazer isso daí em cima dessas coisas, desses recursos que eu passei hoje para vocês. Não 3D ainda, tá? O 3D foi mais para ilustrar, mas os 2D, que são gráficos básicos, principalmente o que eu falei várias vezes de importar para um arquivo. Sim, é possível, só que eu só não lembro, Alexandre, é isso que eu estava falando. Eu não tenho que achar, tem que dar um Google. Ah, vamos ver, ó, até já mudou. Sabe, tem. Peraí. Não, ele vai para selecionar aqui. Não, não, não. Mas tem sim, com certeza tem. Tá? E aqui, ó, às vezes, essas informações aqui, como elas, né, têm que ser ajustadas, porque ó, são valores, e aí a gente vai ter uma aula exclusiva até para falar disso. Tá? Então, um gráfico 3D. Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou parar a gravação aqui e a gente parar, interromper.